sempre será o plano original de Deus para a vida do homem. E como é importante a gente alcançar essa revelação, porque nós crescemos quando alcançamos as revelações de Deus no nosso espírito. Não é somente ter o conhecimento na mente, é quando a palavra ela entra no meu espírito e gera uma convicção de fé. E isso é muito importante. Então o conhecimento faz parte, quando abre o seu entendimento espiritual, mas o conhecimento se torna insuficiente quando você não aplica a fé nesse conhecimento, naquilo que Deus diz. Então, mas eu quero compartilhar isso aqui com os irmãos, preste atenção, porque isso aqui é algo que vai te trazer crescimento, avivamento, cura, né? Libertação, renovação de mente. Então, quando a gente tem o entendimento, a gente alcança pela fé. Então, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aleluia. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus nos diz: e disse Deus. Todos acharam? Amém. Fala assim, é Deus que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Amém. Depois você vai ler o versículo que está em Lucas, né, que eu botei em Gênesis, depois você vai ler em Lucas. Mas pode sentar em nome de Jesus, adorando o Senhor. Glória a Deus. Eu quero que você abra o seu coração e receba aquilo que vem voltar para a sua vida, amém? E quanto você menos se movimentar nessa hora de culto, vai ser bom para você, amém? A hora da palavra, é hora de voltar de banheiro, é vontade de beber água. Então pega a tua água, vai rapidinho, volta, porque você veio aqui para cultuar e receber de Deus, amém? E como pastor, eu quero que você alcance o melhor de Deus, que você cresça espiritualmente, senão não tem propósito algum estar aqui para pregar a palavra de Deus, amém? Então, em nome de Jesus, fecha os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração e de louvor. A Tua presença se faz presente neste lugar. E nesse momento, o nosso coração, o nosso ouvido está, Pai, perceptivo a Tua palavra, a Tua voz. Senhor, através de uma palavra, como disse aquele centurião, ele disse: Senhor, uma palavra sua já é o suficiente para transformar a vida do meu servo. Pessoas precisam ser transformadas nessa noite, precisam de direção, e Senhor, eu não venho aqui à toa. O Teu Espírito nos conduz a estar aqui, e que nesse momento, se clamamos, oramos, precisamos de uma resposta, Deus falará ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Quando oramos, Deus fala conosco, Deus Ele também fala conosco num diálogo, mas no momento da palavra é Deus falando conosco e nós ouvindo aquilo que Deus tem a falar com nós. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre o nosso entendimento espiritual, que essa palavra venha ser gerada não somente na mente do homem, mas no Espírito, para gerar a fé. Esse é o desejo do nosso coração, e que vidas possam ser abençoadas. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Querido, eu quero desde já, antes de começar essa mensagem, dizer o seguinte: você está aqui nessa igreja, nessa noite, não somente para você adquirir mais um conhecimento bíblico. Você está aqui para receber um conhecimento, mas através dele que venha a ser transformada a sua vida. Porque se você entra numa igreja somente para ouvir mais uma mensagem e guardar a letra do conhecimento, isso não muda a sua vida. Mas quando entramos na igreja com um propósito, estamos aqui para ter uma vida transformada, entendemos que Deus tem algo a falar conosco, a se revelar, a trazer uma resposta de oração, que através dessa revelação nós vamos agir a nossa fé. Meu irmão, a sua vida não tem como de ser abençoada, transformada, curada
restaurada. Não tem como. Porque a palavra de Deus é poderosa. Amém? Então, se você está aqui para receber e pegar isso pela fé e exercer isso na sua vida, a sua vida se faz diferente. Agora, se você entra aqui somente, eu vou no culto, porque senão o pastor vai sentir falta, segunda-feira vai estar ligando, talvez, ou na semana vai sentir, vai perguntar por mim, eu vou lá para marcar meu ponto. Você não está entendendo qual é o propósito de Deus na sua vida. Agora, quando você entra num lugar e entende que essa casa é casa de Deus, casa de oração, como Deus falou a Moisés, olha, quando tu entrar na minha presença, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Merece toda a reverência devida. Então a gente senta, abre o nosso coração e damos ouvido àquilo que Deus quer falar conosco. Agora, se você vem para cá somente porque é um culto, você é somente um religioso. E religiosidade não muda a nossa vida, não transforma a nossa vida. O que transforma a nossa vida é ouvir e praticar aquilo que Deus fala conosco. Amém? Quantos pegam isso e glória a Deus? Queridos, a palavra do Senhor nos diz quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, no seu plano original, Ele falou ali com o Filho, com o Espírito Santo. A Bíblia fala que houve uma reunião do céu, dizendo, façamos a nossa imagem e semelhança. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Mas Deus, quando criou o homem, Ele viu que era muito bom. Deus criou o homem para ser a sua imagem e sua semelhança. Amém, queridos? Quando você lê essa passagem, imagem e semelhança, isso significa exatamente no original, o significado significa funcionar da mesma forma. Quando Deus ele sonhou em criar o homem, toda essa criação, e dentro dessa criação, o homem é a coroa da criação, é a criação especial. Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, para funcionar do mesmo jeito como o próprio Deus. Então entenda bem. E quando Ele criou tudo, o paraíso, colocou o homem e falou, olha Adão, agora você vai dominar, você vai governar, você vai reinar sobre toda essa criação que confio em tuas mãos. No plano original, antes da queda, antes de Adão e Eva ser seduzido pela serpente, próprio diabo, o plano original de Deus sempre foi: o homem está no domínio. Ele deu essa autoridade ao homem. Mas quando você conhece a história, quando Adão e Eva dão ouvidos à serpente, onde Deus falou para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, o homem poderia comer qualquer tipo de fruto de todas as árvores, porém aquela, o homem não deveria comer, porque se comesse, Deus já tinha avisado, o homem iria morrer. Mas Eva, sendo seduzida, ela entrega a sua alma, a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções ao diabo. O diabo começa a negociar, começa a sugestionar, começa ali a falar no ouvidos, da própria Eva. Ela deixa aquilo que Deus falou e se apropria da mentira de Satanás. Satanás disse que a árvore era boa, era agradável. Satanás, ele sempre quer ser imitador. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, só um minutinho, presta atenção aqui, não quero que ninguém se explique agora. Romanos 12, versículo 2, a Bíblia me diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. O que Satanás faz no Jardim do Éden? Olha, coma desse fruto porque ele é bom, ele é agradável, e logo Eva desejou a comer do fruto. E a grande pergunta, porque ministramos quarta-feira algo sobre isso, a pergunta é: a árvore da ciência do bem e do mal, qual Deus disse que se comesse o homem morreria, ela era boa? Mentira, não era. Porque se fosse boa, Eva não morreria, Adão não morreria, ele não morreu automaticamente, biologicamente, fisicamente, mas a morte foi morte espiritual, uma quebra de uma aliança.
Então, devido ao pecado de Eva e Adão, a maldição entrou sobre a terra. O inimigo, o adversário da nossa alma, agora ele tem o governo. Ele é o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas. Ou seja, Eva entregou, tanto Adão e Eva, o domínio, a autoridade, o reinado, era na mão deles. Eles entregaram de bandeja na mão do diabo. E lá no livro de Lucas, na tentação também do deserto, que Lucas também tem, no capítulo 4, abra sua Bíblia, para você ver que isso é uma realidade, confirmando através das Escrituras Sagradas. Em Lucas, capítulo 4, acompanhe o pensamento para você não se perder. Lucas 4, versículo 5, que fala também da tentação, aonde o diabo se apresenta a Cristo, fazendo-lhe oferta, e ele diz uma coisa no versículo 5: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse o diabo, disse aqui o diabo quem? A Jesus: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. O diabo está falando exatamente que todo o domínio, por causa do pecado de Adão e Eva, naquele momento, foi o que? O domínio que Deus disse para Adão: Adão, eu criei tudo perfeito, você tem o melhor, você tem a cura, você tem saúde, você tem vida eterna, mas agora, se você comer a árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer e as maldições vão entrar sobre essa terra. E os fatos falam isso. Mas o que acontece? Você conhece a história. Eva é seduzida, ela come do fruto, ela oferece a Adão, ambos pecaram, e a Bíblia fala que devido a esse pecado, todos nós fomos separados da presença de Deus. Houve uma quebra de aliança. Deus, desde o princípio, desejou ter uma aliança com o homem. O plano original é que o homem viva bem, que o homem tenha domínio, não venha a ser dominado, que ele venha a ser rei e não escravo. E nesse momento aqui, a própria palavra, o próprio diabo, ainda que ele é mentiroso, aqui ele falou a verdade. Foi-me entregue o domínio. Eu agora tenho o domínio de tudo. Mas Deus, irmão, pelo seu amor, para que eu e você viéssemos estar agora no plano original novamente, só existia uma maneira: Jesus morrendo naquela cruz, em nosso lugar, levando todas as nossas maldições, para que nós possamos ter novamente uma aliança com Deus, e novamente você está na posição de domínio, de governo, de reinar. Em Apocalipse 5:10, ele nos chama de reis e sacerdotes. Ele chamou a eu e você para reinar, para você estar no controle, não para o diabo controlar a sua vida, não para o diabo mais dominar a sua mente, a sua alma. Eva entregou a sua alma, a psique, a mente, as emoções, os pensamentos. Ela foi seduzida, ela se rendeu a sua alma ao diabo. Mas Jesus, ele veio para tirar cada um de nós das trevas e transportar para o reino da luz. Quando você aceita Cristo, a Bíblia fala em Isaías, algo profetizado, que a unção despedaçaria todo jugo. É o jugo exatamente da maldição. Todo ser humano, devido ao pecado de Adão, por mais que você pode dizer, eu não tive culpa, mas você recebeu. Independente do pecado lá do passado, nós herdamos isso, uma natureza pecaminosa. Cada um anda da sua maneira, do seu jeito, cada um tem a sua atitude, cada um é dono de si. Mas Deus, ele veio exatamente para trazer vida. Ele veio trazer uma aliança para quebrar todas as maldições da nossa vida. Você crê nisso? A Bíblia diz isso. Em Gálatas capítulo 3, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. O sacrifício de Cristo, ele veio exatamente para isso. Ele toma o nosso lugar, ele paga um preço. A dívida era nossa, mas ele diz assim: eu vou pagar a dívida no seu lugar. Na sua vida tem maldição. Sem Deus você está condenado à morte eterna.
Mas o Filho de Deus, ele veio, Deus elaborou esse plano, dando uma opção ao homem de se reconciliar com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Jesus veio? Por que ele morreu daquela forma? Ele veio exatamente isso. É como ele fosse um substituto. Ele toma sobre si nossos pecados, ele toma a iniquidade, ele toma a maldição, ele leva sobre ele e fala: eu vou morrer com todo esse pecado, para que este povo possa ter uma oportunidade de ter uma relação com o Pai novamente. Muitos não entendem isso. Já viram Jesus pregado no madeiro, já ouviram falar de Jesus, mas não entenderam por que Jesus veio fazer aqui. Ele veio tomar os nossos pecados, ele veio levar as maldições. Nós somos remidos e redimidos. Remido é quando nós fomos curados de todas as enfermidades. E redimidos é quando nós estamos livres de toda maldição da nossa vida. Gálatas capítulo 3, escute isso aqui. Diz assim: Cristo nos resgatou, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, aliança com Deus. Amém, queridos? Então, quando Jesus ele veio, lá em Lucas capítulo 4 e 43, está pertinho aí, ó, 4 e 43, vamos para lá, Lucas 4 e 43, qual é o propósito? Jesus ele veio, você lembra de João Batista, que era primo de Jesus? Quem batizou Jesus Cristo no Rio Jordão foi o seu primo chamado João Batista. E João Batista ele dizia o seguinte: olha, eu estou preparando aqui o caminho para aquele que há de vir. Vai vir um aí que é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, mas ele batiza com Espírito e com fogo. Aleluia! Que não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Olha, eu estou anunciando aquele que vai chegar. Mas quando Jesus ele nasceu, cresceu e veio e foi batizado, ele começa a obra e diz: olha, aquele que foi anunciado, que sou eu não digo que ele vai chegar, eu já cheguei. É chegado o reino de Deus no meio de vós. E aqui em Lucas 4 diz, versículo 43, ele porém disse: também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus. Diga comigo: o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Meu irmão, as igrejas se levantam, missionários, profetas, pastores, porque nós pregamos a palavra, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Pastor, isso significa que havia ali uma vida corrompida pelo pecado, havia uma vida ali amaldiçoada, uma opressão, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. A minha vida está um caos, a minha vida não tem sentido, minha família está destruída, é adultério, é traição, é corrupção. Jesus ele veio exatamente para colocar em ordem a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Essa maldição, aonde o mundo está se corrompendo, porque a maldição, quando entrou no mundo, o que é maldição? Miséria, morte, violência, opressão, depressão. O que mais tem no mundo aí que é maldição? Ódio, amargura, adultério, prostituição. Isso tudo o quê? Maldição, consequência do pecado. Mas quando ele vai no madeiro, ele leva a maldição sobre ele. E agora foi tudo consumado. Pastor, então o mundo está livre? Não. O mundo, para estar livre, ele precisa reconhecer aquele que levou a maldição sobre si. Aleluia! Quando você aceita como Senhor,
Você tem uma aliança com Ele. E quando você tem uma aliança com Ele, Ele tem uma aliança com você. Agora eu preciso viver nessa nova dimensão. Eu vivo agora não na dimensão do reino das trevas. Eu vivo na dimensão do reino da luz. O problema é que muitas pessoas aceitam Jesus. Deus resolveu o problema do espírito. É um salvo, o espírito estava ali adormecido, inativo. Deus ressuscitou o espírito. É onde nós temos comunhão com o Senhor. O Espírito Santo reside em nosso espírito. Mas a nossa alma, que é a psique, é a fonte das emoções, sentimentos, que Deus quer reinar também na nossa alma. O diabo, ele quer dominar a sua alma. O diabo, ele sabe como a sua alma funciona. Ele sabia que a alma de Eva funcionava, como funcionava. E ele tenta oferecer ofertas, sugestionamento, maus pensamentos, para engordar o homem a comer a árvore do conhecimento. Aonde significa, eu vivo do meu jeito, eu vivo na dimensão da minha alma, a minha alma que manda. Não, meu irmão, quem manda na sua vida agora se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia! Agora, irmão, fala com o teu irmão, para viver o reino, preciso aceitar a Cristo. E fala com o teu irmão, já aceitei. Agora, eu preciso crer que esse reino está dentro de mim. Quantos creem nisso, glória a Deus? Porque se você não crê que esse reino está dentro de você, não funciona. Esse reino é ativado mediante a sua fé. Viver reino é viver pela fé. O que tinha antes de Adão cair no seu pecado, o que ele tinha no jardim? Vida eterna. Quando Adão ele peca contra Deus, ele não perdeu somente a eternidade, a vida. Ele perdeu a aliança com Deus, ele perdeu o caráter de Deus, ele perdeu saúde do seu corpo, perdeu tudo. Mas quando você tem uma aliança com Deus, o plano de Deus é que eu e você venham funcionar do mesmo jeito, com imagem e semelhança. Você está no domínio, e para você estar no domínio, você tem que exercer autoridade. Você tem que saber quem é você em Cristo. Não adianta você estar sentado num banco de uma cadeira, ou uma cadeira, um banco de uma igreja, para você somente ouvir. Não, você tem que ouvir e crer que esse reino está dentro de você. Sabe por quê? Abre a sua Bíblia lá em Lucas 17. Eu estou falando e confirmando com a palavra, amém? Vamos lá, Lucas 17. Olha que a palavra de Deus diz no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Os fariseus eram os religiosos. Os fariseus conheciam a Bíblia. Bíblia que eu falo lá, o livro que eles tinham. Conheciam a letra. Meu irmão, se você só conhece a letra e não vive na dimensão do Espírito, não funciona. Você será um religioso. O religioso, ele vive na dimensão da alma. Ele até se batizou, aceitou Jesus, mas quem domina é a alma. Eu vivo segundo o que sinto, segundo minha razão, a minha lógica, tem a palavra, mas ela não vive a fé no reino. Ela vive, quem está reinando não é o reino do Espírito, é o reino da emoção. Aí eu me entrego, a alma se entrega, pecado, se entrega ao sugestionamento do diabo. Se você é uma nova criatura em Cristo, você tem que aprender agora a andar como nova criatura em Cristo. A sua mente foi programada a vida inteira a ser Jesus, a só fazer besteira, a só andar segundo a sua alma. Por isso que Jesus falou, olha, Deus, João Batista, eu batizo com água, mas tem um que vem aí que ele batiza com Espírito e com fogo. Você tem que viver na dimensão do Espírito. Tem pessoas que só batizou na água, mas não vivem na dimensão do Espírito.
Tanto é que tem pessoas que se batizam e somem. Só tomou um banho. Você tem que viver a dimensão do reino na sua vida. Senão você não está vivendo o padrão original de Deus. Deus fez uma grande obra. Mas para eu viver essa grande obra desse reino, eu preciso crer que eu estou no domínio. Não é o diabo que está no domínio da minha vida. Eu tenho autoridade e poder para pisar em cabeça de serpentes, escorpiões e a força do inimigo dano algum fará contra a nossa vida. Você que tem que estar no controle. Não é o diabo controlando a sua alma. Mas você tem que entender que você está no domínio, é autoridade em nome de Jesus. Deus te chamou para eu e você reinar. Aleluia, querido. Aí aqui foi perguntado aos fariseus, que tinha letra. Tem letra. Está faltando vida. A letra má, mas o Espírito vivifica. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondendo lhe disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Pastor, eu não estou vendo nada. Pastor, eu não estou sentindo nada. Pastor, meus olhos não estão vendo, eu não estou ouvindo nada. Eu estou crendo, exercendo fé. Fé não é aquilo que você vê, querido. Fé não é aquilo que você sente. Fé não é aquilo que teu mau pensamento diz. Fé não é aquilo que você, com razão, está dizendo. Fé, meu irmão, é aquilo que Deus diz que é. Você tem que crer. Não adianta você ter alerta com os fariseus. Jesus falou com Nicodemos, o cara era letrado, o cara era principal dessa sinagoga. Quem era Nicodemos? Era mestre. Jesus, o que faço eu para ter a vida eterna? Se você não nascer da água e do Espírito, tem que nascer do Espírito. Eu não posso viver um reino que é do céu somente vivendo com a realidade terrena. Se meu reino é do céu, é algo que é sobrenatural, eu tenho que começar a entender esse mundo sobrenatural e viver de acordo com esse reino. Porque Jesus Cristo, Cristo significa Rei ungido. E nós fomos chamados para reinar com Ele. Aleluia. Se você não sair do natural, da alma, das paixões, você não tem como viver o reino do céu. Você está vivendo o reino da terra. Quantos estão entendendo de glória a Deus? A Bíblia me diz o seguinte, meu irmão: não vem com aparência exterior. Aí tem o crente que é menino. Aí diz aqui, ó: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Eu quero mudança na minha vida. Eu vou para aquela campanha da igreja B, porque ela está uma campanha de causa impossível. Eu vou ali porque ela tem um profeta, a Maricota, que ela profetiza na minha vida. Você não entendeu o que é reino. O reino não está ali, nem lá. O reino está aqui. Está dentro. O reino de Deus não está fora. Está dentro. Você já tem a pessoa mais vencedora dentro de você, que é o aliado, o próprio Deus. Deus pode usar quem for, crê em profecia, crê em dons, crê. Mas isso não é o nosso fundamento, meu irmão. Fundamento é a palavra. O menino quer coisa mastigada, enquanto Deus ele quer que você cresça. O reino de Deus está dentro. Meu irmão, o próprio Deus fala. Jesus ele disse: Deus está em mim, Felipe. Perguntaram para Jesus: onde está Deus? Felipe, eu estou tanto tempo com você, você não sabe que Deus está em mim e eu sou nele, nós somos um só? Tem tantas pessoas andando, entram na igreja, saem da igreja, ficam um dia do culto, vem o outro dia, tudo. E você não sabe quem é Jesus? É o próprio Deus. E o próprio Jesus ele disse: olha, Pai, eu estou nele e eles estão em mim. Se Cristo está em você, não tem por que você perder essa batalha, meu irmão. Mas se você for levado pela alma, Paulo temia isso e falou à igreja: olha, vocês têm que entender que você tem um mundo sobrenatural, né? Você tem que entender que você agora tem um outro reino. O nosso reino não é a pátria, não é terrena, mas o nosso reino é celestial. Aí Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 11, abre a sua Bíblia. Olha o temor que Paulo tinha.
Coríntios, capítulo 11. Aí Paulo escreve à igreja de Coríntios, dizendo no versículo 2: porque estou zeloso de vós como zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem, ou seja, sem contaminação. Fala para o teu irmão, não deixe o diabo te contaminar, irmão. A sua mente, fala, não deixe o diabo contaminar a sua mente, seu sentimento, as suas emoções, a sua razão. Por quê? Aconteceu isso com Eva. E por que Eva se separou de Deus? Porque houve vergonha, pecado, maldição. Exatamente porque o diabo enganou. Ela se rendeu a alma ao diabo. Aí aqui diz o seguinte: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem, para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja alguma sorte corrompido os vossos, fala isso, é mente, sentido, é minha razão, meu entendimento, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Aleluia. Meu irmão, sabe qual é o grande problema? Grande parte da igreja, eu falo isso, igreja de modo geral, ela aceita exatamente aquilo que ela não é. O diabo vai lá e fala assim: ó, é o teu fim, esse gigante vai te vencer, Deus não está te ouvindo, você não tem valor, e a pessoa se apega nisso. Ela se apega nisso. Eu não tenho que aceitar aquilo que não sou, eu tenho que receber aquilo que sou em Cristo Jesus. E isso é viver reino. O nosso reino não é mais aqui, meu irmão, é lá. Ele fala: não procura ali, não procura lá, a solução está aqui. A sua comunhão com Ele. Aleluia, querido. A sua vida com Deus, a sua obediência à fé, aquilo que Deus diz, é aqui. Eu quero procurar aqui, eu quero procurar ajuda daqui, uma ajuda dali. Tem ajudas que é até bacana, tem até seu valor, mas a solução é Cristo. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Fala assim: o meu reino não é mais aqui. Agora vou perguntar para você um negócio: por que você então insiste a viver nesse reino terreno? Por que você insiste em viver nesse campo das emoções? Nem tudo aquilo que você sente é uma verdade. Se o nosso reino é dos céus, é aquilo que Deus diz quem eu sou, o que eu tenho por meio dele, como é que eu posso então ficar vivendo como nova criatura? Somos espirituais porque aceitamos Cristo e recebemos o Espírito da promessa. Como é que eu posso ficar vivendo nesse reino humano? Só no natural. Mesmo é exatamente isso. A religiosidade, a pessoa serve a Deus somente, ela serve a Deus com a alma. Se as coisas estão legal hoje, aí eu me alegro. Entenda bem isso. Se hoje está bem, a minha vida é conforme meus altos e baixos. Quando Paulo lhe diz: tudo posso naquele que me fortalece, porque em tudo foi instruído, sem passar por Deus no pouco e muito, na alegria e na tristeza, na bonança, no meio da tempestade, em tudo ele se alegrava no Senhor. Porque que ainda que meu homem exterior se corrompa, aquilo que está fora, contudo o meu homem interior se renova a cada dia. Você não pode se permitir ser preso, porque você é livre, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não posso ficar vivendo uma vida de liberto, mas vivendo como escravo. Que reino está governando a sua vida? É o reino do governo das trevas, da sedução, do sugestionamento, ou é o reino de Deus? Aleluia! Meu irmão, se a gente alcança isso, a nossa vida dá uma mudança completamente. O mal que muito insiste em viver somente no âmbito natural é na alma.
Enquanto Deus, Ele fala para você ir além. Aleluia. A Bíblia me diz uma coisa interessante, fala que a voz do Senhor está sobre muitas águas. Guarda isso. A voz do Senhor está sobre muitas águas. Acho que é Salmo 29. Para você entender isso, para você chegar lá, você tem que passar por uma frequência que não é o natural que você consegue. Não é falando do problema, não é falando daqui, falando dali. Você tem que passar. O Senhor está sobre muitas águas. Você tem que romper a frequência da carnalidade. Você tem que repreender essa frequência e passar do mundo para você entrar na frequência de Deus. Porque Deus, Ele fala no teu espírito. E é o que Ele fala que vale para mim e para você. Amém, querido? É passar isso. É passar. Eu tenho que entender que o reino está dentro de mim. Não existe maior do que o reino de Deus que está dentro de mim. Nele nós somos mais do que vencedores. Agora, o que você tem acreditado? Aquilo que o diabo te questiona ou aquilo que Deus diz? Aquilo, quem é você? É isso aqui que faz grande diferença. Quando você confessa com as suas atitudes, com a sua palavra, quem é você nesse mundo espiritual? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você realmente, pastor, eu faço isso, eu estou fazendo aquilo, mas nada está mudando, então coloca a fé que vai mudar. Não adianta você orar sem fé. Não adianta ler Bíblia sem fé. Não adianta. Pastor, mas comigo não acontece. O problema é você, não é Deus. Porque a fé, ela não falha. Deus não faz para um e depois não faz para outro, não. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Só é muito mais fácil jogar na conta de Deus do que realmente ter humildade e dizer, eu realmente não estou crendo. Porque a Bíblia me diz, se você tem fé, você verá a glória de Deus. Se meu Deus disse, Ele é homem para que minta. Se eu vivo a palavra, permaneço na fé, fé ela não cede, fé é comportamento, eu fiz isso, mas eu consigo, mas esse teu depoimento é fraco, não é fé. A fé diz, eu estou tentando, não, a fé diz, eu já consegui em nome de Jesus. Fé não se diz, eu vou tentar. Aonde que Jesus explicou isso? Eu vou tentar. A fé diz, eu vou conseguir. Isso é fé. Deus não fala que fé é quando você tentar, meu filho, você vai tentando, vê se cola. Fé não tenta, a fé diz que é. Se não há isso, não tem o mover. Então o reino de Deus, ele chegou. Eu tenho que atravessar essa frequência e entrar nessa dimensão. O mundo tenta puxar para baixo, mas o Espírito Santo te conduz a Deus. Aí fala, poxa, mas a luta está grande, eu estou cansado. E o que você tem feito? Você está cansado? Está alimentando o que? A alma ou o espírito? Porque a Bíblia me ensina o seguinte: fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Você quer viver reino? Como é que você está lutando? Ah, pastor, eu deixo de orar, eu deixo de estar no meio da congregação, eu estou tão desanimado. É isso que Deus diz? Ou é isso que o diabo quer? Que governo você está? Meu irmão, característica da igreja, uma característica da igreja, a igreja ela anda reunida. A igreja não anda distante, como anda distante? É na comunhão que Deus ordena a bênção. Agora, a pessoa que anda desanimada, está cansada, o que a Bíblia fala? Vinde a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado? Você está indo para onde? Ah, pastor, eu estou indo para os remédios, eu estou indo para o mundo, eu estou indo para... Vou tomar uma pinga aqui para esquecer, eu vou tomar aqui um vinhozinho, eu estou indo aqui para esparecer, eu vou lá para o shopping. Você pode ir para o shopping, irmão. Mas se o teu espírito não estiver bem, você continua enfermo. Aonde você está indo? Sabe qual é o problema, irmão? A gente quer governar a nossa vida segundo o nosso jeito. A gente quer Jesus, até quer, mas quer ficar controle da nossa vida. Tem que ser assim, não, para mim tem que ser assim. Só posso servir a Deus dessa forma. Deus entende uma vírgula.
A palavra dele é para todos nós. Às vezes a gente quer levar Jesus, falar que ama Jesus, falar que serve a Deus, mas não quer levar Jesus a sério. De uma forma muito superficial. A nossa vida vai só ter crescimento quando a gente leva Jesus a sério. Quando a gente tem compromisso com Deus. Deus quer que você não somente aceite a Ele, como diz lá em Colossenses, mas ande com Ele. Colossenses capítulo 2, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos lá. Colossenses capítulo 2. Às vezes a nossa fé está mais fora do que dentro. Colossenses capítulo 2. Isso é uma guerra, é batalha. Se fosse fácil, não seria batalha. Mas se você batalhar no espírito, você vence. Se batalhar na sua alma, você perde. Porque o diabo se utiliza da sua carnalidade. Toda vez que o diabo ele te dá uma chave de braço e te leva para o campo da carne, você perde. Mas se você permitir que o Espírito Santo, ele não vai te dar uma queda de braço, mas você render, se inclinar para o Espírito, é vida e paz. Para onde você vai se inclinar? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Aí diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quem é Jesus, irmão? Palavra. A palavra é Jesus. Quantas vezes assim que Jesus se batiza, mas não anda na palavra? Ela anda segundo a velha natureza, segundo eu acho, ela não está debaixo ainda do governo de Deus. Quem tem que reinar é Ele, meu irmão, para você reinar. Que eu venha diminuir para que Ele cresça. Isso é muito positivo no louvor. Mas Deus quer que além de eu louvar, eu venha viver. Ele tem que ser Senhor do Espírito, tem que ser Senhor da alma, tem que ser Senhor do meu corpo. Ele tem que ser Senhor de tudo. Senão não funciona, irmão. Aí reclama. Aí meu problema, não, o problema é a igreja, vamos mudar de igreja. O problema não é a igreja, o problema é você, irmão. O reino está aí dentro, viva esses princípios. No reino existe leis, existem princípios. Aleluia! E eu tenho que estar debaixo desses princípios, mediante a minha fé, e com Ele eu vou reinar. Eu não sou mais escravizado por pensamento, por esse problema, porque existe o maior que está comigo aqui do que está no mundo. Aí continua dizendo, andar da mesma forma como recebeu o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como? Arraigado. Fala que não tem que ter raiz. Vai de ser samambaia, irmão. Seja uma palmeira. Existe uma palavra que fala que a palmeira, irmão, ali, a sua profundidade, a sua raiz é maior do que a sua altura externa. A palmeira, quando você vê em fio de tsunami, tempestade, ela vai lá embaixo, se enverga, mas quando ela volta mais forte. Palmeira, ela enverga, mas não quebra. Pensou que não ia conseguir, mas eu levantei, porque não sou samambaia, eu sou palmeira de Deus. Aleluia. Pastora Cristiane deixou aqui sobre a águia. Você não é periquito nem pardal, você é a águia. Glória a Deus. Coruja tem um olho desse tamanho, mas é míope. A águia tem visão cristalina, ela vê além do natural, além das circunstâncias, ela vê o reino, ela perfura as nuvens escuras, ela bate suas asas até o ponto que ela sabe. Quando eu entro na correnteza, olha, escuta, atravessa as águas. Quando eu entro nessa frequência, quando eu bato as asas, as águias, ela chega a um certo ponto, quando atinge uma altura, que ela repousa, o próprio correnteza ela leva mais alto. Entrou na direção do Espírito. Entrou na direção do Espírito. Meu irmão, o nosso reino é do céu. Você quer reinar somente olhando para o natural, para essa vida, para a mesmice. Se para vencer, você tem que olhar para Ele. Como diz o Salmo. O salmista andando no meio do vale, problema, a situação está no vale. E aí tinha monte. E ele perguntando: eleva meus olhos para o monte. Está procurando ajuda. Da onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem de onde não, meu irmão. O teu socorro vem do Senhor.
em línguas estranhas, que ele fortalece a ti mesmo, irmão. Está vendo o batimento? Começa a falar em línguas, constrói, tem arma e não usa. Começa a falar em mistério com Deus. Edifica, fortalece. Poucas pessoas que recebem língua estranha, às vezes raramente falam, só precisa do culto pentecostal. Meu irmão, isso é mal, você tem que orar em línguas, mais do que você falar oração comum com Deus. Por que, pastor? Porque a oração de línguas é perfeita. A Bíblia fala que nem orar sabemos, o Espírito Santo pega a minha oração, ele pega e empresta a minha língua, ele aperfeiçoa, ele ora de si com o Espírito Santo, fala assim, meu filho, olha só, Deus, você não está orando direito, está pedindo uma coisa, você precisa de outra. Você está querendo para um caminho, mas eu falo que é outro. Sabe se os outros mudar, mas você tem que mudar. A oração é bonitinha, filha, tem aí, tem bacana, sabe falar, Jeová e tudo, bacana, voz grossa, mas tem que mudar isso aí que está errado. Então você pede de uma forma natural, mas você começa a emprestar a tua língua. O Espírito Santo só vai usar a tua língua se você deixar ele usar a tua língua. Porque a língua é tua. E você começa a falar em mistério. O Espírito Santo começa a pegar aquela oração que está imperfeita e começa a aperfeiçoar. Ajeitar ela todo dia, arrumar. O próprio Deus orando e intercedendo por você. Aí chega no céu, o próprio Deus responde a oração dele por você, ele responde a mesma oração dele para você. Essa oração é perfeita. Você pode ter que acompanhar para alcançar uma desse, né? O Espírito Santo se intercede por mim, ele está fazendo. Você está construindo, edifica, fortalece, está batido, começa a falar em mistério. Daqui a pouco tu vai ouvir a voz do Espírito. Daqui a pouco o Espírito Santo, e você começa a falar em mistério, ele vai lá naquela passagem bíblica, te remete lá, filho, olha que eu fiz com Josué. Josué naquela batalha, muitos não creram, mas ele creu, houve um Espírito diferente, ele venceu ali aquelas muralhas. Olha para Davi, o Espírito Santo começa a usar o que você tem que trazer em memória. Sabe por quê? Você está usando as armas que ele te deu. Mas se eu não uso, irmão, o problema é Deus, é o diabo. Meu irmão, na história de gigante Golias, marido daquele incircunciso de Davi, quem era o gigante sempre foi naquela história, não era Golias, era Davi. Porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, conhecia quem era reino. Conhecia quem era reino. Conhecia que Deus que servia. Nós precisamos saber reconhecer o Deus que nós servimos. Como? Uma vez por semana eu vou na igreja. Estou levando minha vida aqui, ó. Deixa que eu levo, deixa que eu conduzo isso aqui. Tem escola bíblica que não quer aprender. Não se lança, não tem compromisso, não quer lembrar na igreja. Você quer crescer como, filho? Deus tem princípio, irmão. Mas eu quero conduzir segundo o meu governo. Aleluia! Tem muita gente vivendo no pátio, irmão. Deus ele quer levar você para o lugar santo e para o santíssimo lugar. Eu vou trazer um estudo aqui para a igreja. Eu dei esse estudo para meus filhos em casa nessa semana. O templo se divide em 3 partes: pátio, lugar santo e santíssimo lugar. Isso aqui, eu e você somos o quê? Templo. Existem 3 departamentos: corpo, átrio, alma, lugar santo. O teu espírito é o santíssimo lugar. E no santíssimo lugar é onde repousava a presença de Deus, a arca, lugar de mais alta intimidade com Deus. Havia 3 portas no tabernáculo: primeira, segunda, terceira. O nome da primeira porta: caminho. A segunda porta: verdade. A terceira porta do tabernáculo de Moisés: vida. Por isso, quando Jesus ele chega, ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Quer vida? Você tem que passar no caminho. O caminho remete o quê? Caminhada. Ninguém te chamou para o caminho para parar no caminho. Caminho tem que caminhar. Eu aceitei Jesus e parei, estou no átrio, estou perdidão. Estou em volta da bacia do holocausto. Passa pelo lugar santo, meu irmão. Deus ele tem um santíssimo lugar. E quando você experimenta o santíssimo lugar, tu nunca mais vai se satisfazer em viver no pátio.
Crescimento. 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 O primeiro objeto quando entrou ali no átrio, no pátio, qual era? A bacia do sacrifício, do holocausto, o altar. Aonde ali era o quê? As pessoas que tinham pecado na época tinham que trazer a ovelha, o cordeiro, daria sacerdote, esse pecado aqui, minha culpa, estou oferecendo esse animalzinho aqui para cobrir esse pecado aqui, minha consciência. Aí o sacerdote pegava o ofício dele, queimava aquele animal, matava o animal, degolava e queimava até virar cinza. Escute isso. O altar do Antigo Testamento, que tudo a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, que era a sombra, ou seja, era uma imagem daquilo que estava por vir, tudo aponta para Cristo. Aquele altar do holocausto, onde era o primeiro objeto que você entrava no pátio, ela representa a própria cruz. Eu aceitei Jesus. O que é que as pessoas deixavam? A ovelha lá para morrer. Meu irmão, para você aceitar Cristo, você como ovelha também tem que morrer. O sacrifício ele fez, mas você como ovelha tem que morrer para o mundo para vir para Cristo. Se você está vendo para as tuas paixões, para as coisas dessa vida, meu irmão, isso aqui é tudo temporal. É bênção, temos que trabalhar, temos que conquistar, estudar, mas se você acha que é a prioridade da sua vida, você está perdido. Você está perdido. O animal ficava ali, era morto ao ponto de ser cinza. Fala assim, tem que morrer mesmo. Morrer não. Porque tem pessoas que entram até pelo caminho, mas não morreram ainda. O eu, quem está no pátio, o eu está dominando. Eu quero, eu faço, do meu jeito. Tem que morrer. Senão você não sai daquele lugar. Aleluia. Aí passou por o altar do sacrifício. Eu vou desenhar isso para você no telão. A outra objeto que tinha no tabernáculo era a bacia para lavar. O sacerdote oferecia o sacrifício, lavava as mãos, se purificava, passava por um processo para entrar no lugar santo. Só que o átrio não tem cobertura, era vazio no pátio, não tinha nada, era céu aberto. Sabe o que significa isso? No átrio, você só vive no natural, sem cobertura. Você vive segundo a sua dimensão, segundo o seu pensamento, mas no lugar santo havia uma cobertura que tinha 5 camadas para fazer o lugar santo na tenda, 5 camadas, mais 5 grossas, que representam os 5 ministérios da igreja. O homem de Deus abraseus tem que estar debaixo desses 5 ministérios para crescer, ser aperfeiçoado e ser uma bênção. Aleluia. O sacerdote lavava a mão para entrar no lugar santo, sabe por quê? Sem santificação não veremos a glória de Deus. Se não quer morrer é porque não quer santificar. O eu está vigorando. Meu irmão, Deus ele quer que eu e você vivamos o reino de Deus. Aí diz aqui em Colossenses, olha, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça o quê? Presa sua. Fala para o teu irmão, não deixa ninguém te prender não, irmão. O diabo está te prendendo? Você tem que andar com Jesus. Você tem que confirmar a sua fé nesse momento. Você está sendo presa do diabo? Você está acreditando naquilo que o diabo está te dizendo? Ele fala, anda com Jesus. Não somente você recebeu, mas também andar nele, andar na palavra. Para que você não seja uma presa por tradições, falatória, não, porque fulano é assim, outro não é assim, porque tem uma experiência assim. Meu irmão, fique com uma palavra. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, outra hora a gente viver segundo o domínio das trevas. Mas agora nós temos que viver segundo o reino de Deus. O reino está dentro. Tudo que você precisa está dentro de você. Mas você precisa liberar isso. Conhecer e liberar. Botar isso para fora. Com este reino, Jesus chegava e anunciava, havia chegado o reino. Os enfermos eram curados, demônio era expulso, porque ele dizia, sabe por que você está curado? Sabe por que você está... O demônio foi expulso? Porque é chegado o reino.
esse reino tem a bênção de Deus sobre a sua vida. A maldição foi quebrada. Tudo aquilo que era de maldição foi quebrada. Sabe o que restou? Para aqueles que crêem, a bênção de Deus. Aleluia. Mas você tem que querer para você. Se você acha, não, é para o meu irmão, não é para mim não, pastor, porque Deus, eu estou aqui, faço isso, não acontece, porque não sei o que, estou cansado. Vai para Jesus, irmão. Está cansado? Está oprimido? Ele tem remédio para você. Vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Sabe o que diz lá em Isaías, capítulo... Abra lá em Isaías. Estamos fechando. Isaías, capítulo 28. Não, isso aqui é tremendo. Isaías 28. Aí diz o seguinte aqui, ó. No versículo 12. Igual diz, Deus está falando aqui para o povo que estava ali debaixo de julgo pela idolatria, porque quis, por decisão. Isaías 28, 12 diz, pelo que por os lábios, perdão, vamos aqui ao 12, igual diz, este é o, fala assim, ele é o descanso. Dar descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Estou cansado. Deus fala, eu tenho descanso. Você quer ouvir, filho? Mas não quero não. Quero ficar assim da mesma jeito. Ele fala que Ele renova nossas forças e faz subir com asas de águia. Para de ser almático, irmão. Para de viver nessa dimensão da alma. Você é amado para você na dimensão do Espírito. Quem tem que predominar, cara, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus fala ao teu Espírito. Isso é fé. Religiosidade é cristão vivendo ainda na dimensão da alma. Eu só ando por aquilo que vejo, por aquilo que sinto, e se perde. Tem que crescer, irmão. Aleluia. Antes tem que crescer. Deixa de viver o melhor de Deus, não é porque Deus não tem, é porque não cresce. Porque não vive a dimensão do reino. O reino é vivido pela fé. Fé naquilo que Deus diz. Quer ver uma realidade? Olha só, olha que palavra, guarda isso para o resto da sua vida. Gálatas, para a gente fechar 2 versículos só. Tem tanta coisa para falar, irmão, não dá tempo não. Gálatas, capítulo 4. Olha que tremendo isso aqui. Qual é a oração do Pai Nosso, hein? Pai, venha teu reino. O reino dele chegou. Te leva da mesma forma a vontade dele, agora o padrão antes da queda. Você tem intimidade, você tem vida eterna, você tem cura, você tem a provisão, você tem livre acesso 24 horas por dia. Sabe o que é revelação? A irmã Janete introduziu sobre o véu, né? Revelação, sabe o que significa? Tirar o véu. O véu foi rasgado. É só você entrar, que é lugar de intimidade. O que adianta o véu estar rasgado se ninguém quer entrar? Eu quero ficar no átrio. E Deus fala, meu filho, o véu foi rasgado, pode entrar no Santíssimo. Entra no Santíssimo, filho. Não, mato tá bom. Estou aqui no natural, vendo o sol. Quero sair nessa cobertura, não, tá aqui, ó. Só vive natural. Olha que entregando isso aqui. Gálatas 4. Digo, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo, olha que tremendo isso. Vou ler de novo. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino. Quantos são herdeiros aqui? Mas tem herdeiro menino. Olha só. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Sou herdeiro, sou altamente abençoado, eu tenho reino na minha vida, mas por ser menino na fé, eu estou vivendo escravizado pelo diabo. Cara, é crente, irmão. Eu não batalho a fé. O inimigo levanta, ó, me rendo. Sendo herdeiro, porém, porque é menino, não difere nada do escravo. Isso é forte demais, irmão. Por isso
Santo tempo fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Mas o menino é teimoso, rebelde. Quer viver herança? Ou quer viver como escravo? Tem que ter fé no reino. Aleluia. Meu irmão, isso aqui é tremendo. Aí continua. Mas está debaixo de tutores, curadores até tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, meu irmão, todo mundo passa por um estágio de menino. Eu não posso ser menino a vida inteira. Eu não sabia, era ignorante, não entendia. Mas agora Paulo falou, quando era menino, já era menino, agora cresci. Tem que crescer, irmão. Tem que ter fé. Escute isso, irmão, guarda isso. Nada. Tem pessoas que trabalham na igreja, tem pessoas que às vezes servem a Deus, mas não batalham a fé. O que é mais importante para Deus? Vou dar um exemplo para você, só para você alcançar um testemunho de um pastor. Pastor, o cara tem entendimento, tem a palavra, batalha a fé, teve uma doença gravíssima. Ele entrou em guerra, orou, confessou a palavra, eu tenho reino, profetizou, foi uma batalha? Foi, mas venceu. Aí depois de um tempo, apareceu um dardo. Diabo de novo, né? Que é insistente, né? Mas não foi a mesma doença. Ele venceu aquela. Foi uma batalha. E venceu. Porque o que agiu? A fé. Tomou posse. O reino de Deus é tomado à força. Não é da rebelião, não é da desobediência. A força é do Espírito, da fé. Reino, você faz parte dele. Somos herdeiros desse reino. Filhos do reino. Aí o que acontece? Veio outra doença. Só que acontece, ele tinha tantas pregações, convites para estar na igreja pregando. Quando veio a doença, a primeira coisa que ele fez, ele correu para o médico. Olha, marca logo a cirurgia aí para minha pessoal, eu tenho uma agenda lotada. Aí depois ele viu uma mensagem de um pastor, de uma pastora, ele caiu a ficha e falou assim: nesse momento eu nem orei a Deus. Sabe por quê? A gente procura muito fazer as coisas para Deus até bem. Isso é legal. Fazer tudo para o Senhor. Mas Deus, Ele quer que você batalhe a sua oferecimento que você está vivendo. Como você está entendendo isso? Amém. Deus quer crescer. A nossa fé é aprovada. E é nesse momento. Aleluia. Aí diz assim: assim também nós, quando éramos meninos, estamos na redução da servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude. Quem é a plenitude? Jesus, meu irmão. Dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Por sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama a Pai. Assim já não é mais servo, mas filho. Você não pode ser mais escravizado por coisa alguma. Você é livre. Aleluia, Pai. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Pega em Eclesiastes capítulo 10, você vai ler esse versículo comigo. Eclesiastes capítulo 10. As coisas não podem ter domínio sobre a sua vida. Você que tem que dominar. Seja dinheiro, seja poder, seja o que for. Aleluia. Esse é o reino. É chegado a vós o reino de Deus. De Deus. E esse reino é para ser vivido, irmão. Um preço alto foi pago. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Eclesiastes. O herdeiro menino não difere nada do escravo. A Eclesiastes, para a gente fechar isso aqui, que eu já liberei uma palavra dessa aqui, as pessoas talvez não saibam onde é que estava na palavra. Eu quero dar aqui o versículo, o endereço. Eclesiastes 10, versículo 7.
Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Você é príncipe ou escravo? Ou você é rei ou escravo? Tem servos de Deus andando, príncipe, reis de Deus, nós somos chamados para reinar, governar, andando a pé, e escravo andando a cavalo. Porque, menino, você já é altamente abençoado e você tem que crer nisso. Se você não crê, o culpado não é Deus. Como já falamos aqui, Ele deu todas as ferramentas para que você possa ter fé. Ter fé é responsabilidade nossa, não é de Deus. E Ele só se move, o nosso Deus, Ele só se move pela fé. É o Deus da fé. Aquilo que tem eu recebo, pratico, eu creio. O diabo vem, ele vai vir. Paulo fala, olha, eu temo que vocês sejam enganados. Ele usa uma passagem do Antigo, da mesma forma como Eva foi. Não sejam enganados, não corrompa a sua mente, mas permaneça naquilo que Deus diz que é você. Amém. Isso aqui é tremendo demais. Isso resolve muita coisa dentro de nós. Aleluia. Você tem que saber quem é você. Aleluia. Você é filho de Deus, você é herdeiro, você é abençoado. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai.